Marcelo, o Lúcio falará em torno de 20 minutos, ou 20 minutos. O Érico fala depois pelo comitê. Boa noite. Realmente é um prazer imenso vir aqui. O Gastão podia conversar com tanta gente interessada em problemas fundamentais desse século. Nós estamos vendo uma nova ofensiva do imperialismo estadunidense, né? Eu acho que, em primeiro lugar, cabe começar pela negativa, né? Ou seja, não engolir de forma alguma o discurso veiculado pelos grandes meios de comunicação, segundo o qual a intervenção da OTAN, a intervenção dos Estados Unidos, a intervenção da França, isoladamente, né, ou junto com a OTAN, se deve ao objetivo de levar a democracia ao Oriente Médio, né? Esse discurso, por incrível que pareça, ainda ilude muita gente na esquerda, né? Não dá para comparar, no caso do Oriente Médio, a situação da Líbia com a situação do Egito. Quero chamar a atenção para esse aspecto aí. No caso da Líbia, você tem um governo que, sob vários aspectos, desagradou as potências imperialistas. Você tem um governo de um país que faz frente, geograficamente, para o sul da Europa. Você tem um governo, inclusive, frente ao qual não há consenso entre os países imperialistas europeus, entre eles, e entre vários deles e os Estados Unidos. A Itália, por exemplo, e a Alemanha não tem posição parecida com a França, e mesmo dos três tem posição parecida com a dos Estados Unidos. Agora, por outro lado, o Gaddafi não é um socialista, e o Gaddafi não é um democrata, né? E por outro lado também, os chamados rebeldes líbios, em grande parte são comandados por caras que até recentemente eram assessores, eram auxiliares diretos do governo Gaddafi e com práticas tremendamente despóticas frente às massas populares. Então não está havendo, salvo melhor juízo, um movimento democrático na Líbia contra o Gaddafi parecido, mesmo de longe, com aquele que aconteceu no Egito, ou com aquele que aconteceu em Bahrein e foi reprimido por forças da Arábia Saudita, armadas até os dentes pelos Estados Unidos. Essa atividade chamada para a unidade para construir um ato dia 4, um ato anti-imperialista. O imperialismo é um cão latindo e rosnando para o futuro, né? Vou passar a palavra para o Marcelo, que o companheiro teve presente, tem mais informações, inclusive em loco, se não me engano. Não na Líbia, né? Na Palestina. Acabou de voltar da Palestina, mas fala um pouco. Boa noite, companheiras e companheiros. Boa noite. Então é sempre uma alegria a gente estar se reunindo com esse coletivo de militantes que a gente se encontra aí em tantos lugares, né? Nos encontramos já ou continuamos nos encontrando em muitas frentes de luta. E a nossa avaliação, um pouco no MST, os movimentos de massa que acontecem no mundo árabe sempre têm nos chamado a atenção, e a gente tem uma tendência a apoiar todas as lutas, né, das massas populares e da classe operária desses países por melhores condições de vida, de trabalho, por democracia, direitos políticos e sociais. Mas a gente também sabe que a experiência histórica nos mostra que nem toda mobilização de massa resulta em processo revolucionário, né? Então é a preocupação que sempre fica para todos nós, né? Um processo de mobilização de massas pode ser intenso e pode surgir bastante rapidamente e com muita intensidade. Mas assim, com a mesma velocidade que ele aparece, com a mesma intensidade que ele aparece no momento, ele pode, num outro momento seguinte, desaparecer, perder força, ou perder o seu caráter e o seu potencial revolucionário, perder o seu caráter e o seu potencial anti-imperialista, perder o seu caráter e o seu potencial anticapitalista, né? Então eu penso que, em relação à Líbia e a muitas dessas rebeliões, conversando no MST, a gente tem muitas dúvidas em relação a esses processos, né? Por mais dificuldade que possamos ter em relação à compreensão muito profunda do que está acontecendo lá,
eu acho que o fundamental todo mundo aqui já percebeu, né? E os companheiros aqui que estão organizando o ato e convocando o ato já anunciaram. Acho que o fundamental nesse processo é o seguinte: tem uma nova ofensiva imperialista no norte da África. Tem uma ofensiva imperialista da OTAN. Então, isso eu acho que é o fundamental. E a tarefa nossa é tentar, com dentro dos nossos limites aí, acho que tomar uma iniciativa. E essa é a iniciativa do ato que vai ter dia 4 de junho, né? Esse é o esforço dos companheiros e companheiras que estão se envolvendo na construção desse comitê. E eu penso que nós temos que jogar peso e tentar fazer um esforço também em concentrar o maior número de pessoas, em divulgar e convocar outros companheiros e companheiras para esse ato do dia 4 de junho, né? Para dar uma demonstração de repúdio, né, a essa nova ofensiva imperialista, né? É óbvio que cada um de nós, com nossas organizações, podemos aqui ter interpretações diferentes sobre o processo da Líbia, né? Mas eu acho que em relação à luta anti-imperialista nós temos a unidade, né? Então nós da MST estamos aqui no sentido de tentar também, dentro dos nossos limites, organizar, né, a nossa militância para ter uma participação, né, ativa e efetiva nesse comitê. A partir de agora, principalmente, a gente não tem conseguido participar nas reuniões anteriores, e tentar construir um bom ato no dia 4 de junho, né? E que esse ato do 4 de junho seja uma de outras atividades que a gente possa organizar. Nós temos condição de tentar discutir e multiplicar esse debate também no resto do Brasil, né? A gente tem vários militantes e organizações que estão aqui, estão em vários estados do Brasil, né? A gente pode tentar fazer um esforço, né, de estimular companheiros e companheiras de outros estados que também façam, né, manifestações durante o mês de junho, né, para tentar deixar explícito, né, nossa disposição de lutar contra toda e qualquer intervenção imperialista, seja na Líbia ou em qualquer outro país. É isso. Aqui o companheiro Érico, que vai falar em nome do Comitê Anti-Imperialista. O objetivo central desse comitê, companheiros, é construir um ato de caráter nacional, público, de massas, de frente única, contra a intervenção, o bombardeio que a OTAN hoje realiza na Líbia. Nós sabemos muito bem que a OTAN está fazendo, em nome de uma zona de exclusão aérea, um bombardeio aéreo. Mas nós sabemos muito bem também que na Líbia já agem os agentes da OTAN, que são monarquistas, que querem restaurar a condição da Líbia como um país fantoche. Ou seja, esse comitê, como está dito bem claro na nossa carta de convocatória, rechaça toda intervenção externa ou interna do imperialismo. Este comitê foi composto inicialmente a partir de um chamado dos companheiros do Espaço Cultural Mané Garrincha. Ele é composto pela Liga Comunista, nossa organização, pela Refundação Comunista, pelo núcleo do pessoal de Santa Cecília, pela CST, Unidos para Lutar, pelo ECLA, que nós agradecemos não só pela gentileza de ceder o espaço, mas por atuar de maneira militante nessa atividade. Pela Consulta Popular e pelos companheiros trabalhadores professores do NAT. Aqui presente, e me corrijam as organizações que não citarei, estão o Trabalho, a LBI, o PCR, o PCO, a Central Sindical UST, a OCAS, a Rádio Peão, o PCML, a Intersindical e o PCB. Esqueci alguém? A Liga Operária. O MST. O MST já falou. Mas vamos reforçar. E o Espaço Socialista. Queremos convidar para organizarmos o ato de rua no dia 4 de junho, na Praça Ramos, às 10 horas da manhã. Todas as contribuições nesse sentido são muito válidas e necessárias. É preciso dizer na Líbia, eles não passarão. Não vão tornar a Líbia um Haiti. Não vão tornar a Líbia um Iraque, um Afeganistão. E nós precisamos dizer isso em alto e bom som. Nós também tivemos adesões e apoios ao comitê de organizações internacionais. Nós recebemos declarações de solidariedade e de saudação de companheiros da África do Sul, de companheiros da Inglaterra.